Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, querido, é uma alegria estar convosco para fazermos mais um vídeo para a glória de Deus Pai, para a glória de Yeshua, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso único mediador entre Deus e os homens, representante de Deus na terra, para nos ensinar os caminhos da salvação. Hoje trazendo um texto, querido, e uma explicação muito sugestiva, muito pouco compreendida, principalmente pelos religiosos radicalistas. Eu quero hoje trazer uma meditação sobre a seguinte interrogativa: amigados, amaziados, pode tomar Santa Ceia? Sim ou não? Certa irmã, querido, nos afirmou: não posso tomar ceia, pastor, porque eu sou amigada. E há mais de 6 anos eu venho pedindo ao meu parceiro para casar. Afinal, temos um filho juntos. Mas ele não aceita e nem gosta que eu toque no assunto. E para evitar um conflito, eu me calo. Mas eu choro de tristeza por não poder tomar a Santa Ceia. Porque é pecado uma pessoa que não é casada tomar a Santa Ceia, pastor? E o pastor respondeu: minha querida, para eu te explicar por que é pecado você tomar ceia, eu teria que ter afirmado isso. E para eu afirmar isso, eu não teria que, ou eu teria que me amparar, a minha afirmação em algum texto bíblico. Mas eu não conheço um texto bíblico para afirmar isso. Foi essa a resposta que este pastor deu, querido, a essa irmã. Mas esta mulher afirmou interrogativamente: meu líder diz que a pessoa que está amigada, amaziada, está em pecado, pastor, e não pode tomar a ceia de jeito nenhum. E eu estou em pecado por não ser casada legalmente com meu marido. Primeira coisa que esse pastor falou para essa irmã: o fato de você não tomar a ceia apaga seu pecado? O fato de você não tomar a ceia vai remir seu pecado? Vai diminuir seu pecado? Talvez alguém diga: não, queridos, a ceia é um ato para prover comunhão. A ceia, ela não tem nenhum poder místico de remissão, nenhum poder perdoador, nenhum poder resgatador das garras e das armadilhas e das correntes do pecado. Ou você acha que tem? Aonde a pessoa celebra a comunhão com os irmãos e participa da atividade da igreja, ou seja, a ceia é isso. É onde a pessoa celebra a comunhão com os irmãos e participa da atividade da igreja. Não é uma questão de apagar pecados, queridos, ou nos remir de nossos pecados. Não, não é isso. Será que uma pessoa que está numa situação como essa não deve tomar a ceia para não participar das atividades da igreja, porque isso é pecado, porque isso entristece a Deus, porque isso entristece Jesus? Ou isso é uma concepção humana, tradicional, para manipular, querido, as pessoas? Porque se isso fosse correto, talvez fosse correto também essa pessoa não entregar o seu dízimo, nem ofertas também, para não participar disso, pois isso é bom, não é bom participar. Mas não é isso que acontece, né? Vamos lá. Vamos tentar resolver esse assunto de uma forma inteligente, de uma forma bíblica. A questão de ser casado ou não, muitos dizem assim: se a pessoa está em pecado, não pode tomar a Santa Ceia. Não tem condições de tomar a ceia. Bom, se a condição para tomar a ceia é estar sem pecado, nenhum de nós estamos em condições de tomarmos a ceia também. Pelo menos
É isso que as Escrituras dizem em 1 João, capítulo 1, versículo 8, que diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Preste atenção, meu amado. No versículo 10, ele diz aí: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então você me pergunta, afinal, a pessoa amigada pode ou não tomar a ceia? Como eu não sou pastor da sua igreja, eu não posso dizer o que pode e o que não pode na sua igreja. Mas eu posso, baseado nas Escrituras, iluminado pelas Escrituras, motivado pelas Escrituras, a fazer uma interpretação confrontativa à sua. Mas eu vou trazer uma pequena reflexão, usando dois textos que tratam deste assunto de uma forma direta, verdadeira, resplandecedora, iluminadora, que são lâmpada para os pés e luz para os nossos caminhos nesse particular. Querido, quando nós vemos Lucas, capítulo 22, verso 19, falando da instituição da ceia pelo próprio Mashiach, pelo próprio Yeshua, pelo próprio Rabino Yeshua, o texto diz: Jesus, tomando o pão, deu graça, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. A pergunta que fica é esta: todos os discípulos que estavam naquela mesa estavam sem pecado? Por isso participaram da ceia? Eu creio que não. Aliás, foi um deles que escreveu que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um Deus mentiroso. O apóstolo Pedro iria, depois da ceia, negar Jesus por 3 vezes. Deve ser isso, não acreditando na ressurreição de Jesus. Outros iriam se dispersar e fugir, deixando Jesus sozinho, na mão dos soldados. Eu creio que isso também é pecado. É um pecado de abandono. É um pecado de infidelidade. Eles temeram. Agora, se você não acredita que tudo isso é pecado, talvez você creia que o fato de uma pessoa trair Jesus seja não só pecado, mas um pecado gravíssimo, que aconteceu com Judas. Judas estava naquela mesa, e não só estava em pecado, mas estava dominado por suas serpentes interiores avarentas, desejando vender Jesus para ter lucro em cima de sua traição. Porque no verso número 3 desse mesmo capítulo 22 de Lucas, diz assim: então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, um dos 12, e depois que Satanás entrou em Judas, ele foi ajustar com o sacerdote a forma de entregar Jesus. Aliás, o próprio Jesus sabia da traição dele e mesmo assim lhe serviu a Santa Ceia. E agora, querido? Alguém pode confrontar isso? Porque no verso número 3 desse mesmo capítulo 22 de Lucas diz assim: então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, um dos 12, e depois que Satanás entrou em Judas, ele foi ajustar com o sacerdote a forma de entregar e vender Jesus. Aliás, o próprio Jesus sabia da traição dele. Porque no verso 21, Jesus disse: mas eis que a mão daquele que vai me trair está sentado comigo à mesa. Está vendo? Jesus sabia que ele estava com a intenção de traí-lo. Mas Jesus não mudou a ceia e nem privou tal cerimônia a Judas Iscariotes. Muitos, para afirmar que sem legalidade do casamento civil não se deve servir a ceia a tais indivíduos, se amparando em um texto bíblico dizendo que a gente tem que obedecer às autoridades. Está na Bíblia, irmão. Você está em fornicação, em pecado. Muito bem. Oficiar
oficializar uma união e obedecer às autoridades humanas, também, querido, você precisa entender que significa obedecer às leis de trânsito. Também são instituídas pelas autoridades. E as leis de trânsito estabelecem limites, que muitas vezes são extrapolados por muitas pessoas, inclusive pessoas cristãs, que participam de Santa Ceia. Você já viu alguém, um dia, que avançou o sinal, avançou o limite de velocidade, não tomar a ceia, ou ser privado por algum líder de tomar a ceia, por essa transgressão da lei? Você já viu? Eu não vi. A gente tem que obedecer às autoridades humanas que falam que devemos se casar legalmente para oficializar sua união diante das autoridades humanas. Mas também nós temos que obedecer às leis de trânsito. E as leis de trânsito estabelecem limites que muitas vezes são extrapolados pelos cristãos. Você já viu alguém um dia que avançou o sinal, avançou o limite de velocidade, que pisou no tomate feio, ser privado de tomar ceia? Pois é, mas essa pessoa, ela cometeu um pecado, ela desobedeceu a autoridade humana, ela passou do limite de velocidade, ela está em pecado, ela não pode tomar ceia? Posso até afirmar que o pecado dessa pessoa é até um pouco mais complicado, sabe por quê? Pelo fato da pessoa não ser oficialmente casada no civil, isso aí não vai oferecer perigo para a vida de ninguém, para a vida de outras pessoas. Por outro lado, os dias, a gente abre os jornais e vê notícias de pessoas que foram avançar limites de velocidade e usaram de imprudência no trânsito e estão matando pessoas inocentes e estão se matando. Então veja, é um extremo ou outro. Não pode tomar ceia porque tem que obedecer às autoridades civis. Mas se você matou uma pessoa no trânsito, você passou um sinal, você levou multa de trânsito, você quebrou a lei de trânsito, isso não tem problema. Vamos meditar? Nós vamos avançar um pouco aí. Para concluir esse assunto, eu gostaria de usar aqui também texto de João, capítulo 4, quando uma samaritana chega a um poço para pegar a água do poço, onde se encontra com Jesus, que lhe oferece a água viva, ou seja, o Espírito Santo. E ela se interessa por essa água viva. E diz assim o Senhor: dai-me dessa água. E o que Jesus faz? Em João 4, 14 ao 16, Jesus fala para ela: chama teu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Diz Jesus: você falou corretamente, porque você teve 5 maridos. Essa mulher estava vivendo uma situação irregular. E um homem que não era seu marido ofereceu a ela o Espírito Santo. A pergunta que fica no ar é esta: seria o Espírito Santo menor, menos importante do que a ceia do Senhor? Eu, como líder, posso manipular, barganhar com essa cerimônia? Creio que não. Não encontrei nenhuma base bíblica, nenhum texto que me deparo para negar a Santa Ceia a uma pessoa amaziada, amigada, como quiser você chamar. Porque a ceia, como bem entendemos, é do Senhor, não é nossa, é do Senhor. Não é de ninguém, é do Senhor. Se Jesus Cristo de Nazaré não negou a ceia para o seu traidor, dominado por um Satã, chamado Judas Iscariote, o apóstolo, e não negou o seu Espírito Santo a uma mulher que estava como um homem que não era seu marido legalmente falando, como é que eu vou negar a ceia a uma pessoa fiel sem um casamento civil, que é fiel ao seu cônjuge, que respeita o seu cônjuge, que honra o seu cônjuge, que cumpre os votos que fez com o seu cônjuge? Como que eu vou privar essa pessoa da ceia? Eu não consigo entender como um líder que diz conhecer a Escritura ousa, em nome de Deus, privar uma pessoa que tem uma relação estável de fidelidade e não é casada no civil, ser injustamente considerada pecadora e ser acusada de estar em pecado de fornicação e que não deve participar da ceia do Senhor. Isso é inaceitável.
logicamente falando e inspiradamente através do reflexo das verdades das Escrituras. Não deveria ser assim. Porque o texto bíblico que traz orientação para a ceia do Senhor, que é a 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, diz assim: examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Ou seja, é ela, a pessoa que deve examinar e decidir se está em condição ou não de tomar ceia, e não uma instituição e seus líderes constituídos. Ela que sabe, a pessoa que sabe se está vivendo em pecado ou não, isso é algo entre ela e Deus. E fica tranquilo, querido, porque Deus não é preconceituoso, não. E Deus conhece o coração de cada um. E se Ele quiser fazer alguma coisa, Ele não precisa da minha ajuda. Para eu ficar olhando as pessoas com essa cara e com esse olhar de condenação e ficar no meio da igreja evacuando leis na vida alheia dos outros. Que coisa feia. Apenas, querido, um juiz pode salvar e destruir. Só um juiz. Mas quem é você que julga o seu próximo? Vamos falar sobre fornicação? Você sabe o que é fornicação? Quando você pergunta o que é fornicação, logo aparece alguém que diz: é sexo fora do casamento civil e fora do casamento religioso. Isto é fornicação. Será? Será à luz das Escrituras? Vamos ver? Vamos ver? Existe um texto em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, que fala dessa palavra geralmente: se houve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, como nem ainda entre os ímpios, como quem abusa da mulher de seu pai. Será que Paulo escreveu aos Coríntios, ele estava censurando o fato de alguém estar vivendo junto? Será que ele está censurando o amaziamento? Será que ele está censurando as pessoas que viviam amigados? Sem ter um documento de cartório para testar a legitimidade dessa relação? Ou será que Paulo estava se referindo a algo muito mais grave? O que você acha? Vamos ver? Porque ele disse: tem que abuse da mulher de seu pai. Incesto. E original, a palavra grega que Paulo usou nesse texto não é fornicação. Então que palavra é, pastor? É porneia. Segundo a concordância do Strong, porneia é relação sexual ilícita, adultério ou prostituição. Corinto, querido, era uma cidade de 250 mil habitantes. Havia 2 grandes portos, onde atracavam muitos navios com mercadores, com agentes, com marinheiro. E ali naquele ambiente havia muita prostituição e prostitutas cultuais que aproveitavam-se para ganhar a sua vida ali se prostituindo. O que é prostituição? Prostituição é relação sexual com fins lucrativos. Isso é prostituição. Fora isso, querido, não é prostituição. Corinto também havia 2 grandes templos. Um era o templo do deus Apolo, deus da beleza masculina, e o outro o templo de Afrodite, considerada a deusa do amor. E diz a história que havia 1000 sacerdotisas que no final da tarde desciam para aquela cidade para vender os seus corpos e manter relações de todos os tipos, com todo tipo de pessoa. Essa era uma forma de cultuar a deusa do amor. Então, ali em Corinto havia prostituição comercial de mulher que vendia os seus corpos para ganhar a vida. Era uma espécie de prostituição religiosa dessa sacerdotisa que cultuava a deusa do amor, a deusa Afrodite. Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele está falando desse tipo de prostituição. É desse tipo de prostituição. Quando você fala que fornicação é simplesmente sexo fora do casamento, você não está sendo justo na afirmação, nem fiel ao texto bíblico. Porque são coisas bem diferentes, tanto prostituição quanto adultério. São fruto de uma relação sem cumplicidade, sem fidelidade, sem comunicação,
sem responsabilidade na relação, que serve somente para uma coisa. Serve de válvulas de escape para descarregar as cargas carnais de desejos sexuais lascivos e desenfreados. Não é meramente sexo fora do casamento que se torna equivalente à prostituição. Você sabe de onde surgiu a palavra fornicação no primeiro século? Você sabe? Na Roma Antiga. Na Roma Antiga, havia umas construções em forma de arco, que eram chamadas de forné ou fornes. Era ali que as prostitutas mantinham relações, muitas vezes em pé mesmo, com os seus clientes. E isso se tornou comum, e uma razão dessa prática, por volta do terceiro século, criou-se o verbo em latim fornicare, que significa manter relações sexuais com prostitutas, embaixo dos chamados fornes, tornando assim a palavra fornicação em sexo ilícito de prostituição. E além disso, é ir além da história. E além disso, é colocar sua razão e não respeitar a história, e nem a etimologia da palavra. E isso quer dizer sexo sem amor, sem compromisso algum. Por isso, eu não posso jamais aplicar essa palavra para um casal que, embora não esteja casado no civil, mas tem uma relação de afeto, de cumplicidade, de fidelidade, de respeito e amor de ligação. Isso é casamento segundo a Bíblia. O que dá legitimidade ao casamento não é um papel no cartório e nem uma bênção pastoral ou religiosa. A palavra de Deus diz que o homem deixará o pai e a mãe, se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Mas presta bem atenção, de forma nenhuma eu quero aqui desprezar ou desvalorizar a importância de um casamento legalizado no civil e registrado. Por quê? Porque essa é uma forma de honrar seu companheiro com os direitos que a lei permite a cada um deles, os respaldando e os protegendo, guardando os seus direitos. O casamento no civil é importantíssimo. Todavia, a aplicabilidade do casamento se dá pela união de um tocar o outro sexualmente falando. Você só se torna um com o seu cônjuge quando você o toca sexualmente falando. E ele se torna uma só carne por meio da publicidade entre eles. Não por meio de um documento ou por meio de uma oração. Mas isso é uma visão pessoal. Por isso, eu gostaria de convidar você a pensar muito bem, e bastante, antes de dizer que uma pessoa está em fornicação, pois fornicação vai muito além de sexo fora do casamento civil ou casamento religioso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não esqueça de deixar o seu like. Se você aprendeu, se você se edificou, se você se fortaleceu, se você se iluminou, se você conseguiu, querido, ter lâmpada para os seus pés e uma luz para os seus caminhos, nos seus caminhos de relação conjugal, que Deus te abençoe de uma forma especial, de uma forma poderosa e de uma forma gloriosa, em nome de Yeshua HaMashiach HaMaleh HaMalehem.